Então, gente, é o seguinte, né? O tema do módulo é cultura, arte. A gente sempre procura fazer nesses módulos uma espécie de visão, ou diálogo, né, entre a vida social e política, a cultura ou a tradição de pensamento judaico-cristã, digamos assim, a filosofia tradicional cristã, mas também um pouco das contemporâneas, a fenomenologia. E a gente entra por várias dimensões da vida social, ou que tocam na vida social. A primeira foi pessoa e comunidade, que é uma dimensão mais fundamental, mais básica e profunda, né? Depois a gente falou sobre política e bem comum, que já ligado diretamente à política, a questão do federalismo, a questão da subsidiariedade. E agora a gente vai entrar numa área um pouco mais, aparentemente, aparentemente eu digo, mas distante da política, não sei, mas a gente pode a gente tem a gente quando fala de política, quando fala de comunidade, está falando de grupamentos humanos, quando fala de arte parece que está em outro campo. Parece que está em outro campo, outra atividade, e aí é um pouco... Mas a gente quer trazer nesse módulo exatamente quais são as relações que a gente pode fazer, quais são as influências, como é que a arte pode ser, de fato, muito importante para a nossa vida social e política, como deve ser e como é, né, importante. A gente traz alguns conceitos que, em geral, não são assim muito conhecidos. Quando a gente fala de arte, cultura, a gente está trabalhando com o conceito de imaginação, que tem uma razão de ser, por que entrar pela imaginação, né? Tem um pouco a ver com a faculdade humana da imaginação, com o jogo entre as nossas maneiras de estar e de se expressar no mundo. A imaginação é uma delas. E então é uma espécie de... É uma conversa que vai começar um pouco nesse aspecto mais epistemológico, de onde é que a gente está, como é que a gente vê, como é que a gente conhece, de onde vem o nosso conhecimento, para então entrar no significado da imaginação, da cultura, da arte, para a ética e, eventualmente, para a política. Espero conseguir chegar, sei lá, pelo menos a 70% do que eu preparei. Eu até hoje não consegui chegar, eu acho, a 70% do que eu preparo, né? Mas as discussões elas são densas. Começa com uma pergunta bem geral. O que move as pessoas? Por onde nós somos movidos, por onde nós somos atraídos, né? E queria... O que vocês acham? Assim? O que move mais profundamente o nosso ser, a pessoa? Se fosse pensar em termos de, né, de ação, não movimento de pezinho, o que move no espaço, mas o que move internamente a pessoa? Motivação, sonho, a vontade, o desejo, o desafio, necessidade. Pois é, né? De onde vêm os sonhos? O que a gente acha que é necessidade? Por que a gente acha que é necessidade? Algo a completar. Hã? Algo a completar. Mas completar para onde, né? Para quê? O que nos puxa nesse sentido? Se eu quero completar para fazer um todo, né? Que todo é esse que eu quero completar? Que necessidade é essa que eu acho que eu tenho? O que sonho é esse que eu tenho? O que move, de fato, o que está por trás? Eu vou dar um exemplo que eu acho que é interessante, né? Por falar em colégio jesuíta, a espiritualidade de Santo Inácio de Loyola, ela é muito baseada em entrar em contato, né, com o divino, com a palavra de Deus e com a inspiração que vem do Espírito Santo, através da oração. É uma oração que é uma abertura, né, de todas as faculdades mesmo da pessoa internamente para a voz, né, para a voz de Deus, para os movimentos, as moções, como Santo Inácio fala do Espírito, né? E aí, nos exercícios espirituais de Santo Inácio, quem já fez os retiros de inacianos ou os exercícios, sabe que tem, até tradicionalmente, e o Santo Inácio usou isso, uma divisão da oração em pelo menos 3 tipos de oração. A oração vocal, que é aquela em que a gente, a Ave Maria, o Pai Nosso, em que você pronuncia as palavras, as frases e repete e faz uma... né? Você repete fórmulas dadas, digamos assim, você de alguma forma entra no que está sendo falado, pensa no que está sendo falado, etc, etc. Aí tem a oração
de meditação, deixa eu pegar aqui essa caneta. A oração de meditação ou meditativa. Aí a meditação é o quê? Você lê uma palavra, uma parte da Bíblia, ou você vê alguma coisa que você vê na natureza, ou uma história, alguma coisa, e aí você analisa, você procura entender, você procura... É uma reação, digamos assim, intelectual, uma reação talvez racional, talvez... Tem um pouco a ver com o impulso interno, mas é um discurso, é um diálogo que você tem com o que você está lendo, que é um diálogo, como se você conversa com o que está lendo. Ah, isso me chamou a atenção, essa palavra parece interessante. Isso aí me lembra de uma história que eu vivi. É sempre um diálogo com o texto, com o que está sendo narrado, né? E aí tem uma outra forma de oração, eu até falei agora a forma, que é a forma mais profunda, a mais forte que Santo Inácio propõe. A contemplação é a oração talvez mais profunda, que mais move, que mais transforma. O que é a contemplação de Santo Inácio? É você ler uma passagem da Bíblia, seja ela qual for, Antigo Testamento, Novo Testamento. Em geral, se contempla mais a vida de Jesus, o Evangelho. Você lê uma passagem, um trecho, um milagre, um discurso, qualquer coisa assim, e você se coloca dentro da cena. Aí o Santo Inácio fala, primeiro você escuta os sons que estão na cena, você sente os cheiros que estão na cena, você vê o que está acontecendo, né? Então é como se você se colocasse imaginativamente dentro da cena do Evangelho, interagindo de alguma forma, de maneira sensória, né? De maneira, claro, com o seu... Você se coloca imaginativamente, interagindo com o seu corpo, com o seu ouvido, com o seu olhar, com o seu... né? E essa é a maneira de orar para Santo Inácio que mais transforma, que mais dá margem a essa moção do Espírito Santo. Porque você está envolvido na cena totalmente, né? Claro que tem toda uma questão, uma teologia por trás, né, da presença de Jesus ressuscitado em toda a história, que você consegue entrar justamente em contato e dialogar com a cena de Jesus, porque essa não é uma cena que está no passado, Jesus não é um personagem de um livro, mas de alguma forma, através do Espírito Santo, e aí a teologia, você encontra e você se deixa transformar por esse encontro durante a contemplação. Mas o que é interessante, o que eu pensei, é que a contemplação justamente é um tipo de oração e de interação com a palavra de Deus que ela é imaginativa e ela é prática. Você não coloca um texto entre você e a oração e a palavra. Claro, você entra através de um texto, mas uma vez que você lê o texto, você entra na história e você se coloca imaginativamente dentro da história. Então você não está analisando frase, não está analisando significado, não, você está como pessoa vendo as pessoas que estão lá, sentindo o calor, sentindo o frio. Às vezes você está fazendo uma contemplação, aí você começa... Aí, é claro que tudo é o esforço interno imaginativo, mas quem faz o retiro e a teologia também acredita que parte do que está acontecendo é um pouco obra do Espírito Santo. Então você, às vezes, ouve palavras que não estão na Bíblia, alguém fala alguma coisa, ou você sente, ou você percebe naquela cena uma coisa que o Evangelho não está descrevendo, mas que você está naquela sala, então você vê. Eu vi lá um buraco, eu vi lá uma cama, uma cadeira. Não fala sobre isso no Evangelho. Mas não importa, porque você se colocou lá dentro e aí você interage diretamente com aquela cena. E isso move muito mais do que uma leitura. Não é que uma leitura não possa mover, mas move muito mais que uma leitura ou que uma oração vocal. Por quê, né? Acho que isso é um pouco uma boa introdução para o tipo de coisa que eu quero falar. A importância e a força que tem essa nossa entrada, essa nossa participação prática e imaginativa na realidade. Então, o que move mais a gente? O que muda mais a gente? Onde é que a gente aprende mais? Onde é que a gente apropria mais aquilo que a gente está aprendendo? Então, aí eu coloco uma pergunta, né? A partir dessa introdução,
Outra pergunta, qual deveria ser o lugar e o papel, um pouco também para despertar, da imaginação e das artes na educação das crianças e dos jovens? E por quê? Aqui eu estou querendo chamar a atenção de vocês, né, e provocar para a relação que tem entre imaginação e educação, formação humana. Né? Qual é o lugar e o papel da imaginação, talvez atualmente, e qual deveria ser o lugar e o papel da imaginação e das artes, e por que deveria ser? Aí eu queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês acham? O profeta, ele diz isso, né? Seus filhos não são seus filhos, são filhos da ânsia da vida pela própria vida. Ele fala que a vida caminha para frente, não para trás. Então, na medida em que a gente permite, né, ou facilita a imaginação da criança, faz com que o novo surja, ou seja, o tempo dele seja vivido. E não reprisado o tempo daqueles que estão convivendo com ele, são os ancestrais, seus pais. Essa é a minha leitura. Traz o novo, repete o antigo. Por que traz o novo? Por que traz o novo? Eu só queria entender um pouco melhor, assim, em que sentido traz o novo? Porque a imaginação é livre? Aquele ser, ele não repete, aquele ser é um ser novo. Ele não repete aqueles seres anteriores, de onde eles vieram. Mas por que a imaginação? Por que a imaginação é importante para essa novidade? Isso que eu queria entender. Qual a relação entre a imaginação e a arte, por exemplo, e essa coisa nova que talvez surja no contexto da imaginação? Qual a importância? Por que imaginação? Por que não pode ser, por exemplo, sei lá, uma redação, ou um experimento meio científico, sabe? O que a imaginação tem que traz esse novo para a pessoa? Você consegue perceber nessa fala que você citou? Eu não sei explicar, mas eu até consigo articular. Não, tudo bem, também não tem problema. Vamos conversando, talvez você vá chegando em alguma coisa semelhante. O que mais, gente? Mais alguém poderia dar a sua resposta? Eu acho que a gente vive um momento onde a técnica voltada para a produção, ela tem se sobreposto, de certa forma, ao desejo artístico. Né? Então, isso muitas vezes com algo não produtivo, algo que não gera, talvez, um benefício ali econômico imediato. Uhum. Por isso eu acho que uma série de disciplinas artísticas, humanísticas, têm sido deixadas de lado para disciplinas mais do foco científico. Tá, essa é a realidade, mas por que você acha que isso aí deveria ser diferente? Porque eu acho que mesmo a ciência, ela depende da imaginação para ela criar coisas novas, não apenas aprender aquilo que já existe. A imaginação, então, você está olhando como aquela coisa que é a criatividade, a novidade. Por que a imaginação é criativa? Porque ela permite que você associe coisas que na realidade não estão se associando, é isso? Então, a realidade é assim, eu estou vendo. Mas na minha imaginação eu posso mudar a ordem das coisas e pensar em novas opções e novas configurações, é isso? Perfeito. Por exemplo, o celular, em livros antigos de ficção científica era imaginação, hoje é realidade. Então essa ficção ela tem a ver com o novo, né? No caso da ficção científica. Interessante, com certeza. O que mais, gente? Eu acho que ela permite vivências também. De que tipo de vivências? Ela permite vivências assim diferenciadas do aqui e do agora. Não sei, a pessoa na imaginação ela se transporta e os sentidos dela são envolvidos em outras experiências, eu acho, o emocional. Então ela mobiliza outras. Perfeito, não, legal. Essa coisa da vivência também acho que é interessante. A vivência da imaginação, de fato, ela tem uma coisa diferente, né? O que mais, gente? Alguma ideia diferente? Alguma outra sugestão? Se não, tudo bem, a gente pode seguir, mas eu só queria ouvir um pouco mais de vocês. Até para ter uma noção de onde é que a gente está indo, né? Queria lembrar, agora de repente eu vou falar uma coisa, vocês podem... Para Platão, na República, quem conhece um pouco da República, sabe que o início da educação, que Platão... A República, parte do livro, é uma grande reforma educacional, né?
de Platão. E o início dessa educação dos guardiães da cidade, que vão ser aqueles que governam, de onde vai sair o filósofo rei, aquele que tem a experiência do bem, que pode governar a partir dessa sua vivência do agaton, né, do bem. A primeira coisa que acontece, o primeiro momento de formação das crianças é o momento de formação artística. E Platão, ele propõe uma reforma radical na arte, como a arte era vivida e ensinada na Grécia Antiga, em Atenas Antiga. Ele propõe até censura de certas maneiras de representar os deuses, representar os heróis, censura de coisas que eram consagradas, né? Digamos assim, essas cenas que mostram os deuses como sendo invejosos, como sendo interessados, como sendo luxuriosos, né? Para ele, isso era uma das piores coisas que você podia fazer para educar as crianças. Então, para Platão, a imaginação era fundamental como primeiro momento da educação, da formação humana dos cidadãos atenienses, dos cidadãos lá da Grécia. A filosofia, que ele chamava da dialética, vinha bem depois. Tinha formação física, educação de artística, educação física, bem depois que chegava a coisa da dialética. Interessante a gente pensar nisso também, né? Eu vou até colocar aqui. Você pega uma criança que você no colégio que ensina artes e você ensina todas essas, desde dançar, pintar, cantar, tocar instrumento, ela se desenvolve totalmente diferente do que uma criança que não teve isso. Ela tem mais imaginação, ela tem capacidade de se adaptar em várias situações, então tem uma história. Ela tem mais repertório, mais... Claro. De um certo ponto de vista, nós não somos só seres intelectuais, mentais, e precisamos desenvolver outras capacidades nossas, mas acho que a gente pode chegar um pouco mais profundo nisso. Por que é importante desenvolver as outras capacidades que não só a racional, a técnica, né, como você falou, né, Rodrigo? Outra coisa, quando a gente fala de educação liberal, se vocês já ouviram falar de educação liberal, é uma forma de educação baseada no ensino das grandes obras da tradição ocidental, os filósofos, os dramaturgos, os escritores. Então você lê Shakespeare, lê Homero, lê Virgílio, você conhece Santo Agostinho, conhece São Tomás, você refaz o percurso, né, Dante, você refaz o percurso da civilização ocidental através das obras filosóficas, mas também das obras artísticas. Porque essas obras artísticas, elas têm alguma coisa, elas trazem alguma coisa, de alguma forma, para a pessoa, que outros tipos de trabalho não trazem. Então, novamente, tem várias situações em que a gente vê a imaginação, não só, é claro que tem a ver com essa questão da criatividade, mas trazendo também uma componente muito importante do conteúdo mesmo da formação, não só o formato ou a liberdade de criação, mas do conteúdo daquilo que o ser humano deve conhecer, saber vivenciar e praticar. E outra coisa que eu marquei aqui, as histórias infantis, né, sobre as quais a Márcia vai falar um pouquinho na aula que vem, elas são, e a gente sabe disso, né, consideradas uma maneira de fazer a criança viver, experimentar o mundo externo, certos conceitos, certas experiências, o bem, o mal, o medo, a coragem, né? A criança vive de alguma forma e participa dessas realidades, ouvindo essas histórias, mais que lendo, ouvindo as historinhas, né? E vivendo elas internamente. E contando, né? A criança fica contando de novo, conta, repete, muda a história. Mas a criança aprende muito a partir também dessa experiência. Então, tudo isso estou querendo chamar a atenção para essa força, né, formativa da imaginação, para dizer que essa questão formativa ela é muito importante e tem um papel, e tem uma relação muito interessante com a maneira como a gente vê a realidade, da maneira como a gente constrói o mundo que a gente conhece. Então eu vou fazer uma brincadeira agora com vocês, para a gente pensar um pouco em como é que a nossa realidade é montada, ou pode ser montada num sentido um pouco mais moderno, ocidental, até no técnico que o Rodrigo contou, né? Como é que a gente organiza essas várias experiências e essas várias realidades num quadro coerente de construção do conhecimento, do ser, né?
do conhecimento do ser humano. Aqui eu coloquei algumas coisas, quer ver? O conhecimento da história, a matéria. A matéria significa a matéria física, né? O mundo físico, as moléculas, né? Enfim, o causa e efeito. A cognição das coisas, né? Do mundo, das coisas mesmo, a cognição. A consciência do eu, a consciência interna, né? Do eu, dos atos do meu eu, o que eu faço, o que eu sou, o que eu penso, o que eu sinto. A vida biológica também é um componente desse mundo que a gente vive. A ação humana, que não é exatamente consciência, é ação, mas está ligada à consciência. Está ligada à vida biológica, mas não né? Só a vida biológica. E a própria imaginação. Certo? Se vocês fossem montar, fazer como se fosse uma pirâmidezinha, né? Um castelinho, com essas formas, de qual é a mais básica, o que é o fundamento do quê, digamos assim, o que vem primeiro e que depois você constrói em cima, e depois constrói em cima, e depois até chegar, né, numa superestrutura, assim, ou numa, né? Como é que vocês organizariam como é que vocês montariam a realidade com esses elementos? Alguém quer tentar fazer uma... Aí, quem quiser tentar, vai deixar usar essa caneta. Bom, eu tenho uma experiência que eu faço, né, em casa normalmente e funciona. Né, eu coloco sobre matéria vegetal uma pedra e vira terra. Então eu colocaria a matéria em primeiro lugar. Então coloca aqui a matéria em primeiro lugar, por favor. Aqui é assim, ó, você tem que apertar o quadrinho. Deixa eu ver se vai funcionar, acho que vai. Tem que apertar o quadrinho, e aí você chega perto aqui e faz o... Tá? Aperta essa pontinha, aperta ela, aí chega aqui e bota o triângulozinho da matéria. O que eu estou apertando é a pontinha. Vai lá, isso. Aqui, ó. E aí? Tá ótimo. O triângulo da matéria. Aí a gente pode até fazer assim para... Muito bom. Depois da matéria. O que vem depois da matéria? Nessa pirâmide. Hã? A vida biológica? Então vem, Rodrigo, coloque a vida biológica, que é um retângulo em cima do... Deixa eu ver. Qual cor, hein? Vou botar o roxo, né? Tem muita... Aperta aqui assim e chega perto da tela e faz o desenho. Isso. Beleza. Muito bom, pagar o rabinho. Todo mundo vai sair daqui hoje sabendo usar esse negócio, ó que chique. Tá vendo? Muito bom. E aí a pirâmide vai ficar lá em cima também, né? Porque o tamanho que vocês estão fazendo isso aqui vai... Depois a gente continua lá. Então você tem a matéria física, depois a vida biológica construída em cima dela. Depois vem o quê? Aí a gente já está entrando um pouco no âmbito do ser humano, da interioridade humana, né? Hã? O que viria primeiro? A consciência do eu, a cognição das coisas, a imaginação, a ação, o conhecimento. Alguém falou de consciência do eu. E a cognição das coisas? Eu conheço primeiro os objetos e depois o meu eu, ou primeiro o meu eu? Como é que é assim? Os objetos? Vamos... Mas você conhece os objetos também. Se você acha que a criança conhece as coisas, através ela aprende os movimentos e vai tendo contato. Pois é. Daquela ação, não é talvez uma ação planejada conscientemente, mas é uma ação. Só quando o corpo deve contato. Às vezes é uma ação inconsciente que ela vai aos poucos... Mas, por É uma exemplo, ação. a criança tem desejo, isso vem do interno, certo? Vem do interno isso. Pois é. Não, são coisas muito complexas. Não quero aqui dizer que nada esteja muito certo e muito errado, não, mas... Vamos seguir pela cognição? Depois a gente pode fazer a... O que via minhas coisas, ou as coisas, ou eu, ou as duas coisas juntas? Pode ser junto também, pode ser um do lado do outro. Querem colocar um do lado do outro? Então tá bom. Então você coloca aqui a cognição, a consciência do eu. Peraí, deixa eu só ver se... Tá, isso aqui é assim. Eu não sei como é que volta isso aqui, viu? Foi, pronto. Coloca aqui então. Esse é um losango, né? Então
paralelogramo. Então aqui assim, ó. Pode fazer um pouco mais pequenininho. Só que aqui, para desenhar, você precisa fazer assim com o dedo. Ó. Isso. Não vai ficar perfeito, não tem problema. Não vai ficar perfeito, mas a gente não está buscando aí. Muito bom. Perfeito. Consciência do eu e seus atos. E aí depois ficaria a cognição das coisas. Para ir um pouco mais rápido, vou colocar aqui do lado. A cognição das coisas. Aí em cima disso viria o quê? Eu conheço as coisas, conheço eu. A imaginação. Hã? A ação humana? Porque a ação humana para depois, então, é a história que vai ser conhecida, é isso? Pode ser? E a imaginação? O que ela vem? Ela vem em cima da cognição das coisas? Oi? A criança vai atuar em cima da imaginação, né? Mas a imaginação, ela viria aqui, por exemplo, você conhece as coisas, conhece o mundo, e a partir desse conhecimento primário você faz a imaginação, né, em cima do que você já conheceu, é isso? Então vamos colocar a imaginação aqui em cima. Eu vou colocar a estrelinha porque eu tenho um pouco mais de prática, senão vai ser, né, essa estrelinha é... Muito bem, não ficou tão ruim assim, parece uma estrela do mar, não parece uma estrela, mas... A imaginação, ok. A ação viria onde? Em cima da imaginação ou... Oi? Em cima da imaginação. Você imagina e você... Você imagina, você prevê e você age, é isso? Nessa lógica? A ação é o losango, né? Quem quer fazer o losango? Ah, tá bom, deixa eu fazer aqui. Ainda bem que ela deixa... Ó, tá bom. Uma parte ficou de fora, mas deu, né? E depois da imaginação, e o conhecimento da história? Do lado da imaginação. Está o preto. Trapézio. Muito bem. Interessante, né? Eu vou dar uma... antes de vir para cá, eu imaginei como poderia ser essa montagem segundo um certo tipo de... Ficou parecido, ó. A matéria, a vida biológica, a cognição das coisas, a consciência do eu, imaginação e ação e conhecimento da história. Isso é uma maneira que eu tô colocando, é uma maneira possível da gente entender uma forma talvez mais usual, mais cotidiana, ou talvez mais materialista de entender o mundo. Porque a gente começa achando que tem a matéria, né? Aí, em cima da matéria se constrói a estrutura da vida biológica, né? Aquele desenho lá da história, você forma a Terra, tem o Big Bang, aí tem a explosão das galáxias, aí forma-se a Terra, aí de algum lugar, por alguma razão, alguma coisa acontece que começa a ter bactérias em algum lugar, né? No caldo original, aquele caldo primordial. Aí você tem a vida biológica, evolui, não sei o que, macaco, tigre, dinossauro, até chegar no pintinho, na galinha e nos homens. E aí, em cima da vida biológica, a gente constrói isso que a gente chama de mente, né? Uma espécie em cima da... E aí a mente humana, que ela tem como supósito o nosso cérebro, a nossa, né, estrutura biológica, ele então vai conhecer, o intelecto, ele conhece as coisas. E talvez ao conhecer as coisas ele se dê conta de que o eu, ele também é uma coisa, né? Parece que tem alguma coisa interna que acontece, que sente, que não sei o quê. Então, né? Ele da cognição das coisas passa para a consciência do eu. E nessa consciência eu imagino, eu tenho um pouco essa imagem de que a imaginação ela reflete e modifica um pouco a realidade que a gente conhece externamente. E a partir da minha consciência também eu ajo, a minha liberdade, né? Eu sou quem eu sou, o que eu quero fazer, eu tenho esse sonho, né? E com a ação humana você finalmente chega ao conhecimento da história, porque a história são atos humanos sucessivos, né? É a sucessão de atos humanos. Então você tem a base na matéria, que a ciência conhece, né? A física, aí tem a biologia, aí começa um pouco na filosofia, tem uma fronteira aqui interessante entre a neurobiologia e a
filosofia da mente, né? Como é que surge a consciência, como é que surge a cognição. E aí você tem essas coisas mais no campo humano, a ação, a história e a imaginação. Ok, né? É uma maneira interessante de ver como é que as coisas funcionam. Agora eu vou propor uma maneira um pouco diferente. E aí vocês vão poder ver talvez por que a imaginação é tão interessante. Olha que interessante. Nesse quadro aqui, parece que inverteu, né? A vida biológica e a matéria são as últimas coisas que a gente faz, que existe de alguma forma. Começa com a ação humana, aí você tem imaginação, a imaginação dá essas consciências, o eu, as coisas, a experiência histórica, e aí a partir dessa cognição das coisas, a noção da matéria e até da vida biológica. Qual será que reflete mais a realidade que a gente vive de fato, né? Como é que será que as coisas acontecem? Essa é um pouco a provocação da imaginação. A gente está acostumado a uma narrativa, né? A uma montagem da realidade em que a gente parte da matéria, do universo físico, e a partir do universo físico a gente ganha consciência, a consciência volta para a matéria, e aí ela começa a criar um mundo humano. E isso é tão natural para a gente, achar que o mais fundamental, o mais seguro, né, o mais chão é a matéria, porque a matéria é sólida, a matéria é física, a matéria é, né? E o interessante é que as coisas que mais têm valor para a gente, se a gente for pensar desse ponto de vista, as coisas que mais têm valor para a gente, como seres humanos, são as coisas materiais? Não são as coisas materiais. É ou não é? Concordam? Quer dizer, pode ter muita gente para quem as coisas materiais são as coisas mais valiosas do mundo. Mas, de um ponto de vista de uma experiência humana mais densa, mais sofisticada, mais completa, elas não são as coisas mais importantes. E talvez não seja por acaso que elas não sejam as mais importantes. Talvez a realidade que a gente vive, a realidade humana, a realidade como um todo, não seja baseada na matéria. A matéria talvez seja só uma maneira de ver a realidade. Um recorte que eu faço na realidade que eu vivo, como ser humano, como consciência, como pessoa, e que me ajuda a conhecer e lidar com essa realidade. Mas de onde é que vem, né? Então, nessa outra maneira de ver, isso que eu queria propor a vocês, a gente parte não do que é a construção científica, né? A ciência natural, a ciência física, o que ela faz na realidade? A gente sabe disso, né? A ciência ela não esconde isso de ninguém. O que o método científico faz? Digamos que essa seja a realidade, coitada, né? A ciência ela faz um recorte. Qualquer ciência delimita um campo, delimita uma categoria de atividades, de ações que ela vai observar. Ela define as medidas, ela define o escopo em que ela vai medir. Eu meço o pequenininho, eu meço o grande. Ela define os conceitos e as categorias que ela vai usar para conhecer aquilo. A ciência é uma técnica. E todos esses conceitos, essas categorias, essas medidas, elas são coisas em si. Esses modelos, eles existem de verdade, digamos assim. No fundo, eles são o quê? Eles são formas, eles são, mais do que formas, eles são regras. Interessante, né? Todo conceito científico, é uma norma de ação, é uma regra. Se você quiser saber isso, você faz isso, isso, isso. Você mede isso, isso, isso. Se você quiser entender, né, do que a água é composta, você tem que olhar para a água dessa forma, você tem que fazer esse tipo de análise, tem que fazer esse tipo de intervenção. A ciência ela faz um recorte na realidade para olhar para essa parte da realidade. E a gente parece que, atualmente, dá mais importância para isso que foi recortado aqui do que para outras realidades que talvez sejam mais fundamentais para a gente do que a própria ciência. Tem um processo histórico aí em que a ciência ela passou de instrumento de conhecimento de uma parte da realidade
para uma autoridade universal, né, para a civilização, que explica, que tem autoridade para explicar como as coisas são e até como devem ser. Esse é um processo em que a ciência saiu do seu espaço legítimo, né, onde ela tem domínio, onde ela tem autonomia, e passou a ocupar espaços que não lhe pertencem. É só pensar, essas discussões, por exemplo, sobre o aborto, porque o aborto, pode, não pode, pode, não pode. Aí você vai lá e chama um biólogo para falar se pode ou não pode. E o biólogo nem pensa em buscar na filosofia, na ética, na própria religião, o que é pode e não pode, o significado do que é poder e não poder, né? Com relação ao ser humano, da moralidade. Parece que a ciência pode falar assim, olha, isso aqui pode porque eu quero que possa, porque isso aqui não é... Isso aqui é um objeto meu. O que eu quero pode. O que eu acho que é certo pode, né? Então, isso faz com que a gente esqueça que todas essas... As leis físicas e químicas, as leis biológicas, a cognição das coisas, o conhecimento da experiência histórica, a consciência dos eus, são todos eles, em primeiro lugar, formas da ação humana. É o ser humano que, na sua experiência do mundo, né, e aí a filosofia moderna contemporânea veio recuperando muito isso, né? O ser humano não é um ser isolado, um ser fechado em si mesmo, um sujeito fechado que olha para o mundo que está fora como se tivesse uma separação. O ser humano ele já se apresenta ligado ao mundo, na experiência do mundo. Não tem como a gente se separar da experiência do mundo que a gente vive. A própria ciência, né, pensa bem, a gente fala de evidência. Isso aqui é evidência de que esse experimento deu certo. Então tá bom. Mas quem é que disse que essa evidência me dá autoridade de falar que isso deu certo? Ou seja, onde é que está a evidência para o fato de que isso é uma evidência? A evidência é uma convenção. A gente, na ciência, fala que, em geral, a repetição regular de certos fenômenos nos dá o direito de falar que aquilo é uma lei da natureza. A repetição regular, nas mesmas condições, com os mesmos parâmetros, etc., me fala que isso aqui é uma lei. Isso, por que isso é uma evidência? É só porque a gente combinou entre nós que a evidência a partir do que a gente entende como sendo a ciência. Então, na base novamente, na base da ciência, da biologia, etc., tem a ação humana, tem o encontro do ser humano com o mundo e essa relação do ser humano com o mundo e consigo mesmo de várias formas, né? Em vários registros, em várias maneiras de se encontrar com o mundo. Então, por que eu só consigo conhecer o mundo como objeto, como matéria? Eu não consigo conhecer muita coisa do mundo, por exemplo, olhando para a imaginação, porque acontece de alguma forma o que vem, por exemplo, pela arte, o que vem pela cultura, o que vem pela literatura. Será que a imaginação, nesse caso aqui, não me explica, não me ensina um monte de coisa sobre mim, sobre a história, sobre a sociedade, sobre isso que a gente faz junto, né? Que a ciência não explica? Será que o olhar para dentro, esquecendo dessa metodologia científica, e a fenomenologia, né, que o Zé Mário fala tanto, é um pouco isso. A fenomenologia fala assim, eu não quero saber se a ciência diz que isso é uma evidência ou não. Eu não quero saber se eu não tenho experiência, eu não tenho uma frase que a Suzana usa muito, a Suzana, esposa do Zé Mário, né, usa muito, que é uma frase do Husserl. Eu não quero saber se não existe evidência para entender o cheiro da árvore da maçã. Eu posso acessar o cheiro da árvore da maçã por outros meios que não a ciência, que são tão legítimos quanto. E a fenomenologia, o que ela faz? Ela estuda, ela procura entender, ela procura analisar, procura observar essas outras manifestações, esses outros fenômenos. Então, a minha maneira de entender a densidade da água é uma maneira através de conceitos científicos, né? Intermediada pelos conceitos científicos. A minha maneira de entender o cheiro da árvore da maçã é outra maneira. É o olfato, é a memória, são outras coisas. É uma outra vivência também, usando a fenomenologia, né? Então, de fato, pode ser que a imaginação... E a cognição, né? O que vem antes, a cognição ou a imaginação? Como é que eu sei isso aqui? Por que eu falo que isso aqui é uma coisa?
Isso aqui é dado como uma coisa absolutamente? Ou será que, de alguma forma, eu é que dou a importância, aliás, não só dou a importância, né? Isso aqui não é uma coisa que está aqui por si. Isso aqui o Heidegger trabalha muito com isso, né? Isso aqui não é uma coisa que está assim jogada no universo. Esse objeto aqui, ele é um objeto em função de uma série de relações, uma série de utilidades, uma série de questões que fazem com que, de alguma forma, alguém tenha ido na natureza, retirado os elementos, transformado os elementos, feito um desenho e criado esse objeto, porque esse objeto serve para ser sentado. Então ele não é uma coisa que existe em si, absolutamente, isoladamente. Ele faz parte do nosso mundo e é nesse sentido que ele é uma coisa. Não é que ele é uma coisa e eu sou uma coisa e eu vou entender qual é a relação entre as coisas. É o contrário. A coisa parte da nossa experiência total do mundo. Tá claro, gente, assim, essa questão? Isso é muito movimento da filosofia contemporânea. Olhar para o mundo não como uma espécie de objeto externo, mas a partir da experiência e da existência da vivência humana. E relativizar ou desconstruir esse domínio ferrenho, né, da matéria, da biologia, da economia, quer dizer, todas essas coisas são instrumentais que a gente usa para entender certas regiões da realidade humana. São escolhas, são recortes, são artifícios. E o que é interessante, então? É uma proposta em que a gente vê uma outra hierarquia, em que vê como mais fundamental a vontade, a dimensão não do desejo em si, do desejo físico, mas a vontade no sentido da ação, né? A ação humana livre, aquilo que impulsiona a pessoa a fazer alguma coisa. Então, por trás de todo o conhecimento físico, químico, biológico, de cognição, da consciência e conhecimento da experiência histórica, tem algum tipo de movimento humano, é ou não é? São atividades humanas, né? O início, de alguma forma, é a ação, né? Na Bíblia está escrito, aliás, no início era o verbo. E o verbo não é a palavra só estéreo, o verbo é a palavra que age, né? No início era o verbo porque o verbo é ação. Aí, de maneira muito interessante, a vontade, ela trabalha no contexto da imaginação, e é isso que eu queria trabalhar com vocês um pouco. A imaginação, ela não é um epifenômeno da cognição. Então eu conheço as coisas, aí eu fico livre na minha cabeça e imagino um monte de coisa. É um pouco diferente do conceito de imaginação. A imaginação, de alguma forma, é um acesso à nossa experiência que não está ainda separado em leis físicas e químicas, não está ainda organizado em vida biológica, não está ainda nem organizado nas categorias e funções das coisas, espaço, tempo. A imaginação é uma intuição, vamos falar um pouco sobre isso, uma intuição mais geral, é uma produção de um todo geral de imagem, de onde a gente vai tirar um monte de coisa. E aí a razão, no sentido de consciência, experiência histórica, cognição, ciência, né, ciência biológica, a razão é de alguma forma uma construção racional, uma construção intelectual, em cima de alguma coisa que está dada pela imaginação. Por quê? Porque assim, a gente não falou que as coisas não são as primeiras, né? A ideia que a gente tem é que a razão, naquele esquema anterior, a razão ela se constrói a partir da relação entre as coisas. Mas talvez a razão não se construa a partir de relações existentes. A razão de alguma forma, ela reflete sobre a experiência e ela estabelece as relações. Ela escolhe. Não que as coisas sejam arbitrárias, mas ela organiza as coisas de uma maneira. Então, porque a gente pode falar de razão ocidental, razão oriental, tem vários esquemas e modelos racionais, né? Aqui no mundo e na história. Então essa aqui é uma proposta, na verdade, até que entra um pouco pela epistemologia, né? Pelo estudo de como a gente conhece as coisas, em que a imaginação ela tem um papel fundante no conhecimento do mundo. Então ela é mais do que criatividade, ela é mais do que uma ficção que permite a gente sair de onde a gente está e ir para outro lugar. Ela está na base
daquilo que a gente conhece, como a gente conhece e por que a gente conhece. Vamos falar um pouco sobre isso então? Estão instigados? Isso aí para mim é muito instigante, porque isso muda um pouco a nossa visão, a gente fica pensando, o que move o mundo? É a economia? É a política? É o interesse material? É o indivíduo? É o coletivo? Mas de onde vêm esses conceitos? A política, a economia, o interesse material, o indivíduo e o coletivo? Onde é que eles são formados? Eles são coisas que existem em si? A ciência diria que sim, né? O marxismo queria ser uma ciência exata que nem a física, mostrando uma relação de causa e efeito entre esses fenômenos sociais. Mas, na verdade, talvez seja o contrário. Talvez a maneira da gente imaginar as coisas é que dê margem para certos tipos de conceito científico, de conceito de ser humano, etc, etc, etc. Então a gente troca um pouco aqui essa hierarquia, até com relação àquilo que eu lembro que eu falava na primeira aula sobre a hierarquia dos bens no tomismo, né, que o intelecto conhece o mundo das coisas, que tem os seus fins, tem as suas naturezas, e aí a vontade, de alguma forma, que ela tem uma afinidade com o intelecto, ela vai querer as coisas de acordo com o seu bem, de acordo com a sua natureza, de acordo com o seu fim. E a moralidade natural, ela se guia por essa orientação que vem da hierarquia das coisas. Aqui parece que é o contrário. A hierarquia das coisas nasce em outro lugar, em outra experiência. E o conhecimento vem depois. Interessante isso, né? Então vamos lá. Agora a gente vai sair um pouco mais dessa coisa mais epistemológica e voltar um pouco mais para o campo da imaginação. E algumas consequências interessantes dessa visão de olhar para a vontade, né? Primeiro, o bem ou a moralidade só podem ser conhecidos desde dentro, a partir da experiência interna, não a partir de um conhecimento das coisas, mas a partir de uma experiência de viver o bem e de viver a moralidade dentro de si na relação com os outros. E aí você aprende então é uma realidade pré-existente, que a gente conhece no plano da vontade e da imaginação. Outra coisa, a prática, esse encarnar concretamente o bem, né, que é essa coisa da moralidade, só poder ser conhecida desde dentro, ela dá mais compreensão, o encarnar o bem, né, na prática, na vontade, na atuação, dá mais compreensão do que é o bem do que uma discussão filosófica. O bem, a moral, é de tal forma que eu só conheço, na verdade, o que é ser bom e consigo ser bom na prática e não na teoria. Pode parecer óbvio isso, mas não é. A gente acha que fazendo altas filosofias da moralidade a gente vai encontrar uma maneira de ser melhor. Mas ali onde pega mesmo é na prática, né? É na vida interior e na relação com o outro. E a partir dessa compreensão interna, dessa compreensão concreta do que é o bem, por exemplo, a discussão filosófica deixa de existir, deixa de ter sentido? Claro que não. O que nós estamos fazendo aqui desde que começou essa aula? Não foi fazer uma discussão com base em conceitos filosóficos? A filosofia, ela continua tendo um lugar muito importante, mas ela é uma elaboração racional da estrutura da própria experiência. Ela não vem por sobre a experiência, como de um intelecto meio abstrato, e organiza tudo. Ela nasce de uma reflexão sobre a própria experiência. E aí eu tenho um vídeo interessante que eu queria mostrar para vocês. Eu vi essa semana, achei muito interessante, porque ele ilustra um pouco dessa questão da prática interna, do concreto, daquilo que a gente vive, que a gente acaba entendendo melhor. Infelizmente ele está em inglês, porque, enfim, eu nem sei se foi, acho que foi essa semana passada que saiu. É um jornal americano. Eu vou tentar traduzir consecutivo, né, para quem não fala inglês, mas não é muito difícil de entender, não. Eu vou passar porque... 45-year-old Richard Rinaldi is looking for someone. Two someones, actually. Two total strangers who were meant to be together. This is Dominic, right? Então ele está procurando alguém, qualquer pessoa. Duas pessoas completamente estranhas que foram destinadas a ficar juntas, né? Ele fala. Aí ele... If only for a moment. Okay, so you guys are going to be a couple. They're not exactly sure what they've just signed up for. Actually... Então ele fala assim, ó, vocês dois vão ser um casal. Ele fala, ele não tem muita certeza do que eles aceitaram fazer, mas vamos ver, né? Ele é um fotógrafo que está em Nova York
encontrando pessoas assim aleatórias e pedindo para fazer poses de pessoas em relacionamento. And people are a little nervous at first. Pessoas I just need you a nervosas, little closer, like. pouco mais Okay, good. perto. Richard is a New York photographer working on a series of portraits. Fotógrafo fazendo For each retratos, shot, né? he grabs strangers off the street, like Jenny Wood, an airline employee from Virginia, Uma and Dominic Tucker, a aeromoça college student from Brooklyn, e and aluno de poses them faculdade. like adoring family. Beautiful. 1, 2, and 3. Richard calls the project Touching Strangers. He started shooting it 6 years ago and now has Ele chama o projeto de Tocando Estranhos, né? Começou há 7 anos e ele encontra pessoas do nada e faz elas fazerem essa... 6 years ago and now has hundreds of portraits of these unlikely intimates. Some of the photos you'd never know they'd never met, while others capture quite well the inherent awkwardness of Ele fala, algumas das fotos você não conseguiria dizer que elas nunca se encontraram, porque parecem que são pessoas que, né, que têm relacionamento. Outras, os caras ficam meio, né, ficam meio sem jeito. Oi, pois é, né, como é que... cuddling some random dude. Nice meeting you. Even when the subjects seem eager, their body language often Linguagem concedes a corporal certain esconde uma certa hesitance, at desconforto. least at first. 10 minutes later, though, it's like Thanksgiving at Aunt Margaret's. E And depois that's elas... the really weird thing. Oh, that's great. Yes, Richard puts the people in these poses, but the sentiment that seems to shine through is real. At least, so say the Ele fala, o sentimento que parece brilhar por essas fotos é real. Pelo menos as pessoas que tiram as fotos falam isso. subjects. Okay. It was sort of awkward, but then sort of not. You guys did so good. We are probably missing so much about the people all around us. This is Reiko. Ela falou uma coisa, né? A gente talvez está perdendo tanta coisa interessante sobre as pessoas que estão à nossa volta, né? A gente nem conhece e essa experiência faz elas descobrirem alguma coisa, né? Uma afetividade. At first, Brian Sneeden, a poetry teacher, saw no rhyme or reason for posing with 95-year-old retired fashion designer Reiko Ehrman. Can you just come in like a little more? Yeah, okay. But eventually, he too felt a change. I felt like I cared for her. Cared for her. Eu senti como se eu gostasse dela, como né, se eu me importasse com ela. Yeah, I felt like it brought down a lot of barriers. Pretty much everyone It was a good feeling. shared that same Um bom sentiment. sentimento. It was nice to feel that comfort. Everyone seems to. Ela sentiu conforto. Foi legal sentir esse conforto. Imagina, sentir um conforto com alguém que você nunca viu na vida por causa de uma pose que você fez junto com ele, né? Come away with kind of a good feeling. It's kind of lovely. It's lovely. Um bom sentimento. Most photographers capture life as it is. But in these strangers, Richard Rinaldi has captured something much more ethereal and elusive. He shows us humanity as it could be, as most of us wish it would be, and as it was, at least for this one fleeting moment in time. Steve Hartman, On the Road, in New York.